Fala galera, eu sou o pastor Rogério e nós estamos começando o Eu Não Quero Igreja Chata. Porque fala sério, igreja chata não dá. Eu acho que a igreja pode ser um monte de coisa, mas uma coisa que a igreja não pode ser é chata. E nós vamos ver na palavra de Deus que a Bíblia nos ensina, como a palavra de Deus nos instrui para que a nossa igreja não seja chata, como devem ser as nossas reuniões, o que Deus pensa sobre a igreja, sobre o teu povo, como nós devemos nos portar, a nossa atitude, o que nós devemos priorizar para que a gente cumpra o propósito de Deus. Então a cada semana nós vamos lançar um vídeo aqui, porque a nossa igreja não pode ser chata. E hoje nós vamos falar de unção. Roda a vinheta! Unção. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que a palavra de Deus nos diz, é sobre unção. O que é unção? Unção é vida de Deus. Unção é presença do Senhor entre nós. As nossas igrejas, as nossas reuniões, elas precisam ter unção de Deus fluindo. Senão, o que nós fazemos é só uma reunião, uma organização, algo assim, até interessante talvez, mas sem presença de Deus fica muito chato. Porque tem outras reuniões muito mais interessantes, muito mais legais, se você for olhar de maneira natural. Agora, quando a presença de Deus se manifesta, isso muda tudo. Quando a unção de Deus flui, aí é outra coisa. E unção é algo assim até difícil de explicar. Tem uma ilustração que eu acho bem legal, que me ajuda a entender, que talvez te ajude a entender também, que é assim, se você olhar um passarinho no galho de uma árvore, isso não é unção. Se você olhar uma vaca, ela pastando lá no gramado, isso também não é unção. Agora, se você vê um passarinho lá no pasto e se você vê uma vaca lá no galho de árvore, aí sim, isso é unção. Como assim isso é unção? É o sobrenatural, é o impossível, é aquilo que eu não consigo fazer, é aquilo que você não consegue fazer, só Deus consegue fazer. Eu estava de férias e aí eu estava em outro lugar e eu queria conhecer duas igrejas, né? Então eu peguei um domingo, eu e a Ariane minha esposa, e falamos, vamos nessas duas igrejas, tinha cultos assim, horários diferentes, vamos, igrejas assim, legais, né, que tinha bastante gente falando, aquela igreja lá é uma benção, aquela outra igreja lá é joia, legal, falei, vamos lá. E aí eu fui, quando eu fui na primeira, e aí era um lugar assim, super bonito, super bem preparado, muito organizado, o pessoal da recepção assim, super gentil, sorridente, né, bem vestido, muito joia. Cheguei lá e falei, opa, fiquei impressionado, né, com toda essa organização, com todo esse zelo. Aí, quando eu entrei assim no salão, que seria o culto, um ambiente muito joia, né, das cadeiras, a iluminação, o púlpito lá, o palco, tudo muito legal, muito bem preparado. Aí começou o culto, começou o louvor, e né, aquilo tudo muito legal, muito joia, só que eu tava ali falando, né, cadê a unção? Cadê a presença de Deus? E foi indo, e depois foi acontecendo outras coisas, e pregação, e oração, e tal, e foi, e acabou o culto, e eu ali falei, lembro que eu olhei para a Ariane, ela olhou para mim, a gente saindo, falei até assim, não vamos falar nada para não murmurar, não vamos falar nada para não reclamar, para não, não vamos dar lugar, não fala nada, ela mas a gente não aguentou, a gente foi indo no caminho, porque a gente foi para outra igreja, a gente foi direto. A gente chegou lá, já tinha começado o culto assim, tinha uns 10 minutos, galera, aí foi outro negócio. Quando a gente chegou lá, era um lugar joia, né, um prédio também legal, não tão bem estruturado quanto aquele outro que a gente tinha ido antes, mas era um lugar joia, assim, né, bonito, bem ajeitado, arrumado. E quando a gente entrou no salão, que o louvor já estava acontecendo, eu olhei para ela, ela olhou para mim, aí até arrepiou assim, porque a presença de Deus estava lá já, antes da gente chegar. Quando a gente chegou, a gente percebeu assim, aquela coisa de, o papai tá aqui tem algo diferente, que não dá para explicar, só você experimentando, não tem jeito. Eu falo que é igual o suco de laranja, como é que você vai explicar para alguém como é que é o gosto do suco de laranja? Ele tem que experimentar. Isso que eu busco todas as vezes para servir ao Senhor, nos grupos que eu estou liderando, no culto que eu estou à frente, seja o que estiver acontecendo, numa reunião de discipulado, numa reunião de ensino, de ministrar a palavra de Deus,
os cursos bíblicos que nós temos na igreja, o que estiver acontecendo, eu sempre peço a Deus, falo, Senhor, que a sua unção se manifeste entre nós, senão a igreja fica muito chata, e eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.